Esta semana foi ditada por vários acontecimentos, hum, alguns mais preocupantes, outros mais caricatos. O caricato, vamos começar pelo caricato, que é a invasão da América do Sul aos Estados Unidos. Afinal, Donald Trump tinha razão. O muro é útil. Donald Trump tinha tanta razão que eu intuí isso. Ele sabia antecipadamente, ele conhece perfeitamente os movimentos globalistas e o que Donald Trump estava a prevenir e a prever era uma invasão de um continente, que é o continente da América do Sul, que mais tarde ou mais cedo, dadas as suas condições económicas, totalmente condicionadas e formatadas pelos globalistas, acabariam por invadir os Estados Unidos à procura de recursos económicos de sobrevivência. A questão não seria grave. Não seria grave se a ONU não estivesse a apoiar esses refugiados, os refugiados da América do Sul, para invadir a soberania dos Estados Unidos. António Guterres faz um péssimo trabalho na ONU. Eu nunca gostei do António Guterres, sinceramente. Mesmo quando era primeiro-ministro, era uma pessoa sinuosa. E ele continua a ser uma pessoa, um globalista, um anti-soberania. Ele acha que a ONU está acima das soberanias e das constituições. A ONU não é eleita por ninguém, é um conjunto de compromissos. O Guterres foi eleito em compromissos com alianças, com outros países. Não é particularmente uma pessoa brilhante, nem nunca será. E continuam a passar esta agenda globalista da invasão das soberanias. Essa é a parte caricata, porque se alguém quiser ser imigrante tem que ter os mesmos critérios que tem qualquer outro imigrante, que é ir pela via legal e legalizar-se nos países para ser imigrante, trabalhar nesses países ou obter os recursos e os benefícios desses países. A ONU decidiu que não. A ONU decidiu apoiar esses refugiados em nome da vitimização social. Eles não querem apoiar os países, querem apoiar os refugiados e apoiar as vítimas. É um péssimo trabalho da ONU e nada de novo. Passemos já a outras situações mais preocupantes. Primeiro, para começar, em França, a greve dos coletes amarelos criou a tragédia de 2 mortos e 600 feridos. 600 feridos é muito grave. É muito grave num país que se arroga ser um dos paladinos dos direitos sociais, dos direitos humanos no planeta e principalmente na Europa, mas Macron, que é um globalista, um ex-banqueiro, decidiu alvejar 600 pessoas e matar 2. Embora esses 2 mortos, segundo o que eu soube, não foi nada de diretamente imputável, mas foi consequência de hostilidades com a polícia e de negação de direitos aos manifestantes. Infelizmente, o Macron continua com a retórica da responsabilização das manifestações à cidadã Marine Le Pen, e Macron revela-se mais uma vez um autista, um socialista autista, um socialista que não tem nada para dizer, um socialista que não tem nada para avançar e acha que o povo é gado. O povo não é gado, os europeus estão a acordar, os franceses estão a acordar. Macron não é popular, deixou de ser popular. Há sondagens, não é uma nem duas, há várias que se a dona Marine Le Pen candidatar-se hoje seria a presidente, porque as pessoas estão muito insatisfeitas com os socialistas, estão muito insatisfeitas com o autismo dos socialistas, com a iliteracia e com a estupidez dos socialistas. O povo está a acordar. Está tanto a acordar que estão fartos de Macron, estão fartos da União Europeia, e a situação está-se a deslocar agora também para a Inglaterra. Theresa May acabou de negociar com a União Europeia que não é eleita, um novo acordo do Brexit, em que compromete ainda muito mais o Brexit, compromete ainda muito mais a Inglaterra. Segundo analistas dentro do próprio apoiantes do Brexit, dizem que o acordo é pior do que antes. Cria uma situação de dependência da Inglaterra perante a União Europeia, não eleita, de sinuosidade, de muita veleidade. Não existe um compromisso real e não se sabe quando é que a Inglaterra vai realmente sair, porque há um artigo no acordo, se não me engano, 16º, em que diz que a Inglaterra sairá da União Europeia em 20xx, ou seja,
numa data indefinida. É grave, é muito grave, porque pode vir a criar, tal como em França, este esquema de polarização, uma guerra civil, não só em França, com o Macron autista e com a Inglaterra dividida pela União Europeia, climas de guerra civil, o que eu estou totalmente a prever, porque a União Europeia está em decadência, está prestes a falir e precisa de criar uma disrupção dentro dos próprios países para não ser imputada à União Europeia, porque a União Europeia é a principal causa da tragédia da Europa. São os bancos centrais falidos, incompetentes, a União Europeia é incompetente, o Juncker um doente, não tem outro nome, o Juncker é o presidente não eleito da União Europeia, como vocês sabem, e prevê-se, a meu ver, um clima de desastre para a União Europeia, para a Europa em 2020, em 2020. As coisas não são muito favoráveis. Em Portugal continua-se com o esquema do autismo. Há coisas muito graves a acontecer em Portugal de fundo, há agendas de globalistas a acontecer de fundo. Os governos socialistas estão a tentar manter o povo às ocultas com agendas globalistas de alta sustentabilidade, de programas da ONU, mas são uma questão que vamos debater mais tarde. Para já vamos ficar com estas três situações, mas esta muito grave, que foi o Poroshenko, da Ucrânia, que acabou por invadir uma zona da Rússia, a provocar a Rússia para uma guerra. A coisa não resultou, felizmente não resultou, mas o que o Poroshenko, que é um palhaço globalista que não eleito, que foi mantido na Ucrânia para manter a Ucrânia hostil à Rússia, a Rússia vivia com a Ucrânia, aliás, a Rússia começou na Ucrânia, fica já a saber, e a Ucrânia era independente e a Crimeia pertence à Rússia, a gente sabe disso, sempre soube disso, mas os jornais portugueses ou são estúpidos ou comprometidos, ou pagos para serem estúpidos, e autistas julgam que nos enganavam. O facto de o Poroshenko foi um palhaço, que foi mantido para os globalistas na Ucrânia, para dividir as relações que eram frágeis, mas existiam relações de amizade entre a Ucrânia e a Rússia, havia compromissos económicos e comerciais, e o Poroshenko o que ele fez foi destruir esses compromissos que existiam. O Poroshenko criou uma ditadura, criou na Ucrânia uma situação de um governo com literalmente pró-nazis. Os nazis são sempre socialistas, o nacional-socialismo são nazis. Os nazis são os socialistas da Ucrânia. E o Poroshenko tem um governo com literalmente nazis, que se afirmam com nazis, com os bracinhos estendidos, na Ucrânia. O objetivo deles é criar uma disrupção com a Rússia, uma relação com a Rússia. Os média ocidentais continuam a apoiar tudo que é anti-Rússia, porque sabem que a Rússia está em avanço. E a única coisa que a Rússia quer fazer é usar a Ucrânia para passar um pipeline, uma conduta de gás natural, para abastecer a Alemanha. A Alemanha é abastecida pela Rússia e a Rússia quer reforçar esse abastecimento, que é um abastecimento comercial. A Ucrânia invejosa, não é a Ucrânia invejosa, os Estados Unidos queriam o mesmo tipo de abastecimento e outras zonas ocidentais e queriam impedir a Rússia na sua estratégia económica e criaram um palhaço chamado Poroshenko para dividir a Ucrânia e os ucranianos contra a Rússia. A coisa falhou, o Poroshenko criou uma false flag, invadiu com dois agentes secretos num navio, uma zona da Rússia. O navio foi abalroado, foi impedido e a Rússia prendeu essas duas pessoas que acabaram de confessar que o Poroshenko enviou-os para precisamente provocar a Rússia. O Poroshenko tentou ainda chamar a NATO para o apoiar, mas felizmente a NATO parece que com o Donald Trump finalmente apareceu um homem político, pôs ordem na NATO e a NATO disse que não vai apoiar o Poroshenko nas suas arrogantes incursões à Rússia. Portanto, essa é a boa notícia, mas a meu ver continua a decadência da Europa, continua uma agenda de disrupção na Europa e muito provavelmente estão-se a criar sistemas de polarização na Europa. Eu já noto um autismo em Portugal. As pessoas ou não sabem falar, estão numa agenda de encantamento à espera de ordens do centralismo europeu, que nunca virão. Uma espécie à espera de Godot, que nunca virá. O Godot nunca virá e as pessoas continuam à espera porque as pessoas não têm certezas. O que se passa é que temos uma agenda de incerteza em Portugal,
as pessoas estão à deriva. Eu não estou, porque tenho o meu paradigma, mas há muitas pessoas que não estão, que têm o seu paradigma, têm as suas vidas, mas há uma diversão na sociedade portuguesa, uma espécie de betice que não se querem afirmar como um povo digno e honrado com quase 1000 anos de história. Isto para terminar, só espero que a Europa consiga, os europeus consigam levantar o seu próprio rumo, como fez os Estados Unidos com o Donald Trump. Nós precisamos de lideranças fortes, e precisamos de líderes fortes, não precisamos mais de palhaços obedientes à União Europeia. Precisamos ter as nossas soberanias, as nossas lideranças, precisamos voltar a ter uma União Europeia baseada em compromissos que não comprometam a nossa soberania, e precisamos de uma União Europeia que seja livre, que não nos condicione para nada, porque nós quisermos fazer um negócio com a Espanha, temos que pedir autorização à União Europeia. A coisa é caricata e ridícula. Nós precisamos fazer os negócios com a Espanha e os nossos acordos comerciais com a Espanha, com a Itália, com a Ucrânia, com a Finlândia, com quem quer que seja, diretamente, e não pedirmos ao papá ou à mamá, que é o demónio da União Europeia, não eleita, para termos as nossas relações. Nós não precisamos de paternalismos, nós precisamos ser soberanos, somos soberanos, temos a nossa Constituição, e não precisamos ter mais leis da União Europeia, nem precisamos ter mais os benefícios da União Europeia, porque os benefícios da União Europeia foi para comprometer a nossa soberania. Embora há pessoas que digam que 1000 anos de história garante a nossa soberania, eu acho que não. Eu acho que 1000 anos de história é um reforço da nossa história, mas 70% das leis que nós temos em Portugal vêm da União Europeia, significa que não são feitas no nosso Parlamento. Portanto, só espero que vocês estejam acordados. E sei que estão acordados, ao ouvir este vídeo já estão acordados, o que eu agradeço profundamente. Se quiserem investigar, eu sugiro que vocês investiguem aquilo que eu estou a dizer. Não vão muito na minha conversa. O que eu estou aqui a dizer são apenas tópicos, para vocês observarem a realidade. Façam a vossa própria investigação. Eu agradeço muito terem visto este vídeo, agradeço profundamente, e espero que vocês façam também, divulguem as vossas preocupações e debatam muito estas questões. Muito obrigado, mais uma vez.